Olá, gente! Hoje a gente inicia o nosso terceiro módulo. E neste nosso terceiro módulo, a gente vai dividir em duas partes. Até porque o nosso conteúdo ele é um pouco grande, ele é um pouco extenso. Então a gente divide esse nosso terceiro módulo em duas partes. A primeira parte a gente vai falar da introdução, sobre do que se trata a volumetria, da parte de titulação ácido-base. E na segunda parte a gente fala dos outros tipos de volumetria. Mas antes de iniciar, fazer aquele reforço da presença de vocês nas atividades de plataforma, atividades de fórum e atividades presenciais. É isso que vai aumentar o nosso rendimento, é isso que vai potencializar o nosso conhecimento. Então estejam sempre assíduos que a gente vai estar lá sempre que possível para poder tirar todas e quaisquer possíveis dúvidas, ok, gente? Então esse nosso terceiro módulo, a gente vai tratar sobre volumetria de neutralização, volumetria de complexação, volumetria de óxido-redução e ainda volumetria de precipitação. Hoje, tendo como objetivo, a gente tem compreender as reações de volumetria de neutralização, obviamente que as de precipitação, as de óxido-redução e as de complexação. Tratar sobre os principais métodos de titulação ou princípios ainda de titulação, bem como discutir sobre os principais indicadores ácido-base. E o que são indicadores, professor? Tudo isso a gente vai ver no decorrer deste nosso módulo, ok? Mas antes de nós começarmos a falar dos diversos tipos de volumetria, a gente tem que conceituar o que é uma titulação e o que é uma volumetria. Observa só o conceito de titulação. É o processo no qual uma solução padrão ou ainda uma solução de referência, que é quem apresenta propriedades extremamente bem definidas, é adicionada a uma solução que contém um soluto que se deseja analisar. Em outras palavras, titulação nada mais é do que você adicionar uma solução padrão, que é aquela substância que apresenta propriedades bem definidas, de concentração conhecida, em uma solução que contém um soluto de concentração desconhecida, ou ainda um analito, que é a substância que se deseja analisar. E eu vou adicionar essa solução padrão até quando? Até que a reação se complete. Professor, então quer dizer que numa reação química ou ainda numa prática laboratorial de titulação, eu posso observar o fim de uma reação, então? Ou eu vou ter que ficar adicionando essa solução padrão até que se esgote a quantidade dela presente na bureta? Não, você tem alguns pontos, alguns indícios de que a reação química terminou. E isso a gente vai ver mais à frente com os indicadores ácido-base, com ponto de equivalência, com ponto final. Já no caso de volumetria, é um método baseado na determinação do volume de uma solução padrão de concentração conhecida, necessário para reagir quantitativamente com o analito. Então, na volumetria, semelhante à titulação, eu vou determinar o volume da solução padrão necessária para poder reagir de forma quantitativa com o meu analito, que é aquela substância que eu quero definir a concentração, ok? Então, por exemplo, eu tenho sempre um titulante, que é quem fica na bureta, e eu tenho um titulado, que vai ficar no Erlenmeyer. O titulado, ele geralmente tem concentração desconhecida. E o titulante, ele já é uma solução padrão, é uma solução que apresenta propriedades bem definidas, que pode reagir facilmente com o titulado. É uma substância que apresenta uma força, por exemplo, se for um ácido, geralmente esse titulado é um ácido forte, ele apresenta uma força elevada. Se for uma base, é uma base forte. Então, titulação e volumetria, você observa que estão diretamente interligados, ok? Requisitos para uma reação química ser usada como base de um método volumétrico. Então, para que eu tenha uma reação química utilizada como base num método volumétrico, medição de volumes de quem? Do titulante necessário para reagir quantitativamente com o titulado, eu preciso de alguns requisitos. Primeiro requisito: deve ocorrer uma reação simples e rápida. Uma reação que eu possa
mensurá-la, uma reação que eu possa escrevê-la estequiometricamente, que eu possa expressar na forma de uma equação química. Ela deve ser praticamente instantânea, ou ainda, se não for instantânea, ela deve ocorrer de forma rápida. Deve haver a alteração de alguma propriedade física ou química da solução no ponto de equivalência. Professor, nós já vimos ponto de equivalência em outras oportunidades, sim, mas vamos rever o que é o ponto de equivalência. Antecipando o ponto de equivalência, em outras palavras, é a quantidade em que eu tenho de igual concentração do soluto, ou melhor, do titulante e do titulado. Sempre que eu igualo essas concentrações, eu tenho o que eu chamo de ponto de equivalência. Sempre que a concentração ou quantidade de matéria do titulante é igual à do titulado, eu tenho o que eu chamo de ponto de equivalência. Deve haver um indicador que provoque mudanças de propriedades físicas. Essas mudanças de propriedades físicas, elas geralmente são relacionadas aos indicadores ácido-base. Então, quando eu estou titulando aquela minha solução, aquele meu analito, quando eu obtenho o ponto de equivalência, por mudança de estrutura física do indicador ácido-base, que é quem vai indicar o fim, o término da reação, ocorre uma mudança de coloração, ou ainda pode não ocorrer essa mudança de coloração. Então, esse ponto de equivalência, no ponto de equivalência ou então no ponto final da titulação, eu tenho uma mudança que me permite observar que a reação encerrou-se naquele momento, ok? E este ponto em que eu observo isso, geralmente ele é fornecido por um indicador ácido-base. Ponto de equivalência, ou ainda ponto estequiométrico, e por último, final ou ponto final teórico. O que é o ponto final teórico ou ponto de equivalência? Esse ponto final teórico ou ponto de equivalência é um ponto onde as quantidades, acabei de falar, de matéria do titulante vai ser igual à quantidade de matéria do titulado, onde os números de mols de cada substância titulante e titulado são equivalentes, ok? O problema é que este ponto de equivalência, ele não é obtido de forma prática. Esse ponto de equivalência, ele é obtido de forma teórica. Eu vou obter o ponto de equivalência conforme as minhas propriedades ou ainda as propriedades estequiométricas da reação. O ponto final de uma titulação, já o ponto final de titulação, é indicado experimentalmente através de indicadores visuais. Então, observe uma coisa. Ponto estequiométrico, ponto de equivalência ou ponto final teórico. Tudo a mesma coisa. Quando eu falo de ponto final de uma titulação, já é diferente. Por quê? Porque os três primeiros, que são a mesma coisa, eles não podem ser obtidos por meios práticos ou experimentais, apenas por meios de reações químicas, expressas na forma de reações químicas calculadas. Já no caso do ponto final, eu posso obtê-lo por métodos experimentais, na prática, e é aquele indicador ácido-base que vai me permitir visualizar o ponto final de uma titulação, que é quando a quantidade de matéria do titulante é igual à quantidade de matéria do titulado. A nossa primeira volumetria é chamada de volumetria de neutralização. Quando se fala em neutralização, nos remete à ação ou reação entre um ácido e uma base, formando os produtos sal e água. Nessa volumetria de neutralização, as titulações de neutralização, olha só, são largamente empregadas para determinar quantidades de ácidos e bases em um sistema. Então, se eu quero analisar a quantidade de ácidos ou ainda a quantidade de bases presentes em um sistema, eu realizo uma titulação chamada, ou uma volumetria chamada de neutralização. Consequentemente, se envolve ácidos e se envolve bases, eu posso mensurar a quantidade ou ainda o seu potencial hidrogênio iônico, a sua quantidade de íons hidrogênios ou de prótons H+, dispersos naquela solução.
ou íons hidrônios, como a gente vai ver mais à frente. Na volumetria de neutralização, nós temos 5 passos, ou melhor, 6 passos a serem seguidos. O primeiro passo é quando você adiciona o titulado. É aquela substância que não tem concentração definida. Você quer determinar a concentração daquela substância. O titulado, ele geralmente fica num Ellermai. O segundo passo é você adicionar um indicador. Esse indicador é quem vai te fornecer visualmente quando aquela reação química precisa ser finalizada. É o ponto final da reação química. No terceiro passo, você adiciona a solução padrão, que apresenta uma concentração conhecida em uma bureta, completando até o menisco. E no quarto passo, você promove o gotejamento deste titulante sobre o titulado, sobre uma agitação constante do titulado, de forma que, à medida em que ocorre a adição desta solução padrão no titulado, promove-se o que se chama de ponto de viragem. O que é o ponto de viragem? É exatamente quando eu tenho uma mudança de uma propriedade física do titulado, em decorrência das quantidades de prótons H+, ou ânions OH-. Então, digamos que inicialmente o titulado ele apresente uma coloração, ou melhor, seja incolor. Eu adicionei um indicador ácido-base, a solução permaneceu incolor. À medida em que eu adiciono o ácido, ou melhor, à medida em que eu vou adicionando o titulante, que pode ser um ácido ou uma base, tanto faz, eu observo que gradualmente aquela solução que antes era incolor começa a tornar color. Ela começa a mudar a sua cor, ela começa a ganhar uma cor. Ela deixa de ser incolor e passa a ser, por exemplo, no caso da imagem, rosa. Então, este ponto em que ocorreu a mudança de coloração da solução titulada é chamada de ponto de viragem. É ele que vai me fornecer que aquele ponto, a quantidade de matéria do titulado vai ser igual à quantidade de matéria do titulante. E, ao final, você analisa as medidas da quantidade de titulante presente na bureta. Você vê ou analisa quanto de titulante foi necessário para poder titular aquela solução do titulado. Então, observa, titulante é aquele que apresenta concentração padrão e fica na bureta, e o titulado é aquela substância que não tem concentração definida, e é por isso que se trabalha com titulação, para poder definir a concentração de uma substância indeterminada. E, por último, você tem a titulação, que é todo esse processo. Então, observa, titulante, titulado e titulação. São coisas totalmente diferentes, ok? Quando se fala em soluções e indicadores para titulação ácido-base, primeiramente sobre soluções, tem-se que ter em mente soluções padrão. O que é uma solução padrão? Solução padrão nada mais é do que uma solução que apresenta propriedades bem definidas, sendo uma delas a capacidade de reagir quantitativamente com uma substância de titulado. Solução padrão é uma solução que ela consegue reagir de forma completa com o titulado da equação química. Então, observe, as soluções padrão utilizadas nas titulações de neutralização, olha só, são ácidos fortes ou bases fortes. Por que eu tenho que utilizar ou um ácido ou uma base, ambos fortes? Porque esses ácidos, essas bases fortes, são mais facilmente reagíveis, digamos assim, com relação aos seus opostos. Então, se eu tenho um ácido forte e um ácido fraco, o meu ácido forte vai ser a minha solução padrão, porque ele tem uma facilidade maior em reagir completamente com a solução que vai ser analisada, com o analito.
Essas soluções padrão ácida geralmente são ácido perclórico, ácido clorídrico, o próprio ácido sulfúrico, que são ácidos que são extremamente fortes. No caso de soluções padrão utilizadas na forma de base, nós temos os hidróxidos de sódio, o hidróxido de potássio e ainda o hidróxido de bário, beleza? Em termos de indicadores ácido-base, professor, o que é um indicador ácido-base? Agora há pouco a gente viu que o indicador ácido-base é quem vai visualmente mostrar o fim da reação química. É quando ocorre uma mudança na coloração do sistema. Então eu tenho um titulante, eu tenho um titulado. Juntamente ao titulado eu tenho a adição de um indicador ácido-base. À medida em que eu promovo o gotejamento do titulante sobre o titulado, no decorrer da reação química, gradualmente ocorre uma mudança de coloração. Essa mudança de coloração são mudanças ocasionadas nas estruturas químicas do indicador ácido-base, que irão promover uma modificação na sua coloração, na sua estrutura física. Então eu modifico a estrutura química da molécula do indicador ácido-base para que visualmente ele me demonstre que ocorreu o final da reação química. Esses indicadores ácido-base, obviamente, vão depender do seu potencial hidrogeniônico, que é mais conhecido como pH, que na margem de 0 a 7 ou ainda menor do que 7, eu tenho uma solução que é considerada ácida. Uma solução em que o pH é igual a 7, eu considero que ela é neutra, ou seja, a quantidade de íons H+, e OH-, ou ainda íons hidrônio, H3 ou mais e OH-, são iguais. Acima do pH 7, nós temos um excesso ou uma quantidade superior de OH- relativo à quantidade de hidrônio. Consequentemente, eu tenho uma quantidade maior de base na solução, ou seja, o meu pH vai ser maior. Então, a minha faixa de pH ela vai variar sempre de 0 a 14, sendo que de 0 abaixo de 7 eu tenho um pH ácido e acima de 7 um pH básico. Com o pH 7 o pH vai ser neutro, ok? Aqui a gente tem alguns indicadores, o papel tornassol, fenolftaleína, laranjado de metila, azul de bromotimol. Só são esses 4? Não, gente, é uma imensidão, uma variedade muito grande de indicadores ácido-base. Por exemplo, o papel tornassol, em meio ácido, ele vai ter uma coloração mais róseo. À medida em que eu adiciono uma base naquele meio, digamos que o titulante seja a base, ok? É aquele cara que está na bureta. Já o titulado, ele seja um meio ácido. Está lá na Lermai. Quando eu adiciono o indicador tornassol, ou papel tornassol, aquela solução ela provavelmente vai ficar rosa. À medida em que eu adiciono a substância básica, este papel tornassol ele vai mudar a sua coloração de róseo para azul. Da mesma coisa funciona com a fenolftaleína. Você tem um meio base, um meio ácido. Quando você goteja a fenolftaleína em um meio ácido, não vai mudar de cor, ela é incolor. Mas à medida em que eu adiciono uma base na forma de titulante, por exemplo, aquela coloração deixa de ser incolor, ela deixa de ser incolor para poder virar vermelho. Então esses indicadores ácido-base dependem muito das suas quantidades de íons hidrônio e OH-. Por exemplo, o indicador ácido-base é um ácido ou base orgânicos fracos, cuja forma não dissociada difere da cor de sua base ou ácido conjugado. Olha só, fiquem atentos. Observe o seguinte, você tem um indicador ácido, ó, o H-in ali, em uma solução aquosa. À medida em que esse H-in, esse indicador ácido, perde os seus hidrogênios, seu próton H+, liberando para a solução aquosa, ele deixa de obter a sua coloração ácida e passa a ter uma coloração do tipo básica. Então ele era incolor e virou vermelho.
Na medida em que ele era incolor, ele ainda era um indicador em meio ácido. À medida em que ele torna-se básico, que é quando ele vai perder os seus prótons H+, ele vira vermelho. Então você observa que ocorre uma mudança na estrutura química do indicador para que possa fornecer uma mudança na coloração da solução titulada, ok? Mas, como toda análise quantitativa experimental, ela apresenta erros. Essa titulação apresenta erros. E esses erros podem ser divididos em dois tipos: os erros determinados e os erros indeterminados. Quais são os erros determinados? Ocorre, por exemplo, quando o pH da solução calculado, então estequiometricamente eu calculei o pH por meio de reações químicas, calculo o pH da solução. Entretanto, ocorre uma diferença de pH no ponto de equivalência. Então, o que eu tenho teórico não vai ser o que eu tenho na prática. Isso é chamado de erro determinado. Ocorre quando o pH, no qual o indicador muda de cor, difere do pH do ponto de equivalência. Então, terei mudanças de pHs. Já no caso de um erro indeterminado, ele é originado da inabilidade limitada da nossa visão em distinguir reprodutivelmente a cor intermediária do indicador. Então, são principalmente esses dois tipos de erro que a gente pode encontrar em uma titulação do tipo ácido-base. Quais são as variáveis que podem influenciar no comportamento do indicador? Temperatura, força iônica, presença de solventes orgânicos e ainda partículas coloidais, que a gente já viu no nosso módulo anterior. Agora observe o seguinte: uma titulação que ocorre entre ácido forte e uma base forte são as titulações mais fáceis de se observar. São titulações mais fáceis de se compreender, porque as duas substâncias são fortes. Porque se eu tenho, observa, que uma das características de soluções padrão é que elas sejam fortes, para que elas possam reagir de forma quantitativa e integral com o seu partícipe. Então eu tenho um ácido forte e uma base forte, eles irão reagir e eu poderei visualizar o fim daquela reação mais facilmente. Por quê? Porque pelo fato de serem fortes ambos, eles reagem de forma total. Então eu tenho alguns estágios para titulação. O nosso primeiro estágio é chamado de pré-equivalência, que é quando computamos a concentração do ácido de sua concentração inicial e a quantidade da base adicionada. O segundo passo é a equivalência, e no ponto de equivalência, olha só o que é que ele diz, ó, os íons hidrônio, H3O+, e hidróxido estão presentes em concentração igual. Gente, quando eu atinjo o ponto de equivalência, eu vou ter concentrações de íons hidrônio e íons OH- iguais. Antes do ponto de equivalência, ou seja, na pré-equivalência, eu tenho uma diferença entre os íons hidrônios e OH-. Dependendo da solução ser ácida ou básica, eu terei um deles em maior quantidade. Já no ponto de pós-equivalência, é quando eu também vou ter uma quantidade diferente de íons hidrônio e íons OH-. Por exemplo, digamos que no ponto de pré-equivalência, a quantidade de íons hidrônio na solução seja bem maior do que as concentrações dos íons hidróxidos, ok? À medida em que eu adiciono os íons hidróxidos e igualo essas concentrações, eu tenho o ponto de equivalência. Se eu permaneço adicionando íons hidróxidos, ou seja, uma base naquele ácido, titulando aquele ácido com uma base, eu aumento a concentração dos íons hidróxidos e eu atinjo o que eu chamo de pós-equivalência. A concentração analítica do excesso de base é calculada. Sem esquecer uma coisa, gente, que o potencial hidrogênio iônico, ou pH, juntamente com o seu pOH, ele tem um valor igual a 14. Então você observa ali, ó, constante de hidrólise da água, Kw, vai ser o produto entre as concentrações dos íons hidrônios
íons OH-, sem esquecer disso, ok? Por exemplo, ó, gerar a curva de titulação hipotética. Para a titulação, observe bem, de 50 ml de ácido clorídrico, com concentração 0,05 mols por litro, com o NaOH 0,1 mol por litro. Gente, eu vou titular um ácido utilizando uma base, ok? Para poder construir o que se chama de curva de titulação. Nesse tipo de procedimento, o titulante vai ser a base, ok? E o titulado vai ser o ácido. Então, eu vou analisar a quantidade ou volume necessário de hidróxido de sódio necessário para quê? Para neutralizar essa concentração do ácido. Digamos que no ponto inicial, antes de adicionarmos qualquer quantidade de base, então você tem lá ó, no Ellermai, abaixo, e na bureta você tem o hidróxido de sódio. No Ellermai você tem o ácido clorídrico. Antes de tudo, no ponto de pré-equivalência, nós temos o quê? Somente ácido. Não adicionamos ainda a base. E digamos o seguinte, ó, antes de adicionarmos qualquer quantidade de base, a solução contém 0,05 mols de H3 ou mais. Logo, o seu pH, que é o menos log da concentração dos íons de hidrônio, vai ser 1,3. Ah, professor, 1,3 ele está entre 0 e 7. O pH dele é extremamente ácido. Então, eu tenho um Ellermai, que apresenta o ácido clorídrico, de concentração 0,05 mols por litro. Sendo assim, jogando na fórmula do pH, eu obtenho um pH de 1,3. Considerando a faixa de pH de 0 a 7, ele é o meio daquele meio é um meio extremamente ácido. Agora, quando eu começo a adicionar a base, é óbvio que aqueles íons hidróxidos vão passar a neutralizar os íons hidrônios. Então, à medida em que eu adiciono a base, o meu pH ele tende a aumentar. Ou seja, se ele aumenta, ele torna-se mais básico. Ok? Agora, quando eu adiciono exatamente a quantidade do ponto de equivalência, que é quando eu adiciono 25 ml do reagente, ou seja, no primeiro ponto eu adicionei apenas 10 ml, ok? E ainda não tinha obtido o ponto de equivalência, porque eu continuava com uma concentração de hidrônio maior do que dos íons hidróxidos. À medida em que eu continuo a gotejar a base e esse volume de base chega a 25 ml, eu tenho o que eu chamo de ponto de viragem, que é quando a coloração daquele meio ela muda. Sendo assim, eu atinjo o ponto de equivalência. Então, as quantidades de matérias no ponto de equivalência do titulante vai ser igual a do titulado. E esse ponto de equivalência é quando? Quando eu adiciono 25 ml do titulante, que no caso é a base, à solução do titulado. Se eu permaneço a adicionar este titulado, ou melhor, se eu permaneço a adicionar o titulante, que vai ser a base, na solução ácida, que vai ser o titulado, eu já vou ter um excesso de íons OH-, de íons hidróxidos, ok? Então, observa o seguinte, à medida em que eu adiciono, ó, vou aumentar o meu volume. Ele deixou de ser 25 ml, que é a quantidade necessária de base, para que você possa neutralizar o ácido que é da questão. Quando eu adiciono 25,1 ml, olha só, 0,1 ml a mais, eu já vou ter um excesso de base naquela solução. Pelo meu excesso de base, eu já vou ter uma concentração ó, de 1,33 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Essa vai ser a concentração do hidróxido de sódio, ou seja, da base, na solução. Sendo assim, eu posso calcular o que eu chamo de pOH, que é o menos logaritmo da concentração do OH-, de forma que esse meu pOH é 3,88. Fazendo a diferença, sabendo que pH mais pOH é igual a 14,
Substituindo os dados de pOH, o meu pH vai ser o quê? De 10,2. Então, lá no ponto de pré-equivalência, eu tinha um pH ácido. À medida em que eu adicionei base, chegamos ao ponto de equivalência com um volume de 25 ml de base adicionada. Continuamos a adicionar essa base, formando o ponto, passando para o ponto de pós-equivalência. Neste ponto de pós-equivalência, nós já obtivemos um pH extremamente alterado, saindo de 1,66 para um pH de 10,12. Ele deixou de ser ácido e passou a ser um pH básico. Por que básico? Porque o pH obtido agora ele vai estar entre 7 e 14. Ok, gente? Então essa foi a nossa primeira parte do nosso módulo 3. Em seguida vem a segunda parte.